eleições em si, né? Nós vamos tratar de uma política, mas do ponto de vista da filosofia, nessa visão filosófica. E quando se fala de política, vem logo aí essas questões do dia a dia que nós chamamos que seria aí do senso comum, né? Há muita discussão no senso comum sobre política. E nesse senso comum, o que nós encontramos? Política, as pessoas logo vão dizer que política é para políticos, somente os políticos podem discutir política. Do outro lado, nós temos algumas questões relacionadas à religião. A religião só é discutido nas igrejas entre padres e pastores. Do outro lado, nós temos nessa relação política a questão do futebol. E vão dizer então, quem gosta de discutir futebol, somente quem é jogador, ou então que faz parte de algum clube, ou até mesmo aqueles que têm vocação para a questão do esporte em si. Isso é uma visão do senso comum. É óbvio que saindo dessa visão do senso comum, ou seja, fora do senso comum, vêm as interrogações. Primeiro, a política nos fascina? Isso aí já é dentro da filosofia. Estamos saindo desse senso comum. A política nos interessa? Temos aversão à política? Simpatizamos com a política? Isso já é umas perguntas um tanto interrogativas que nos leva a uma reflexão filosófica. Então, essas interrogações nos levam a uma experiência que nós chamaremos aqui de experiência filosófica da política. Então, qual seria a função do pensar filosófico? Primeiro, essa função nos leva à questão do rigor. Rigor na análise filosófica. Segundo, rigor nos conceitos filosóficos. De certa forma, quando se fala rigor filosófico ou rigor nos conceitos filosóficos, isso aí, com certeza, vai desmascarar a política em favor da comunidade. Vai desmascarar a política em favor simplesmente da sociedade. Então, a experiência da filosofia política, há alguns objetivos que precisamos retratar. Primeiro, seria testar seus conhecimentos, ampliar argumentações filosóficas, fortalecer a postura política efetiva enquanto pensante. Então, isso seria o pensar filosófico. Nessa relação da crítica filosófica, nós temos aí o iluminista francês chamado Voltaire, que ele faz algumas críticas, em onde ele vai dizer que há uma certa prepotência dos homens ricos e poderosos na questão da relação política. Ele também faz uma crítica ao clero católico. Ele faz também crítica à intolerância religiosa. E sobre a política, o que ele vai dizer? Ele é defensor de uma monarquia. A gente sabe que a monarquia é essa relação das normas, né? Ou seja, é a relação de rei e rainha. Na monarquia nós temos rei e nós temos rainha. Então ele é a favor de uma monarquia, mas uma monarquia com liberdades dos indivíduos. Não pode ser uma monarquia centralizada, mas uma monarquia onde haja liberdade de pensamento. Isso quem vai estar afirmando aqui é Voltaire na crítica que ele faz sobre a questão da política. Mas precisamos saber, de fato, de onde é que nasce essa política. Qual é a origem da palavra política? Política, ela vem do grego, que significa polis. Grego, polis, né? O que seria essa polis? É o lugar onde as pessoas viviam juntos, é o lugar onde as pessoas discutiam política juntos, né? Isso na Grécia. Então a política é basicamente, quando se fala disso, nós estamos falando da vida na polis. Então a política seria a vida na polis. Essa vida na polis seria uma vida comum
em que todas as pessoas têm direitos iguais. E nessa vida da polis, nós temos regras de organizações, decisões sobre tudo, todos decidem junto, decisões sobre todas as coisas. Essa é a vida na polis. Na concepção contemporânea de política, vamos fazer outras análises. Para o filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio, ele vai dizer que a política está relacionada ao poder. Então, política está relacionada ao poder. E voltando à questão dessa política no senso comum, é preciso termos essa compreensão que o assunto, quando se fala do senso comum, o assunto política, ele é temporário. É um assunto particular. É um assunto que você discute em um determinado tempo, depois você não discute mais. Isso é na visão do senso comum. É claro que na visão científica, na visão mesmo da política, do ponto de vista da polis, nós sempre estamos discutindo política, porque quando se fala de política, não é só a política no sentido da eleição ou no sentido de partidos políticos, mas de modo geral. Então, o assunto é importante, porque é uma ciência com um tempo gigantesco para o conhecimento. Então, há um campo gigantesco para o conhecimento da filosofia, não pode ser algo temporário. Então, o tema gera conflitos, obviamente que gera conflito de ideias, polêmicas, porque quando se discute política, é discutir a ideia, são ideias, são ideologias que cada um defende, são visões diferentes, então vai ter sempre ideias, vai ter sempre conflitos. Então, mas é preciso a gente compreender que essa política que nós estamos falando na visão filosófica, ela deve ser ensinada como uma ciência, não apenas como uma política qualquer, mas na visão científica. E aí nós temos a política também na educação infantil. A gente se pergunta, será que é possível, lá na educação infantil, as crianças aprenderem já sobre política? É claro que pode aprender. Por quê? Porque as opiniões estão sendo formadas naquela criança. Ela está aos poucos compreendendo, a partir da didática do professor, o que é a política. Essa política do ponto de vista, na visão geral da polis. Então a criança aos poucos vai tendo opiniões, vai se formando opiniões na cabeça da criança. É claro que aqui o professor deve se despir de posições partidárias. O professor não deve falar de questões políticas, mas na visão partidária. Ele deve se despir disso, deixar fluir na cabeça da criança, deixar que venha na cabeça da criança o próprio entendimento dele sobre a questão política. Ele apenas vai orientar a criança a desenvolver esse pensamento. Envolver também a família é de fundamental importância para que a criança vislumbre um pouco o campo político. A outra coisa seria conscientizar sobre a mecânica da política na polis. O que é essa vida na polis? Como é que funciona essa vida na polis? Fora isso, nós devemos também estar, desde muito cedo, colocando para que as crianças venham conhecer sobre essa questão da gravidade dos fake news. Por quê? O que é o fake news? O fake news, na verdade, vai defamar pessoas que não devem ser defamadas, vai criar esse crime horrível que virou moda e acaba depois dando mérito a quem não tem mérito. Eleva pessoas que não devem ser elevadas e acaba denegrindo a imagem de pessoas de boa índole. Então, defamam ideias sobre candidatos e suas propostas, é gravíssimo isso, altera as decisões dos eleitores, agora nesse tempo que nós estamos das eleições, acaba alterando as decisões, porque coloca nas redes sociais aquilo que não é verdadeiro, coloca nas redes sociais algumas mentiras e que acaba fazendo as pessoas acreditarem naquilo que não é verdadeiro. Porque o sistema político, na verdade, o sistema político brasileiro, pode ser discutido com crianças? Pode ser discutido com crianças. Elas têm a mente aberta, entendem melhor que os adultos. Basta uma boa didática do professor para que as crianças possam compreender. Elas têm capacidade para isso. Tá? Então, os adultos se discute, se leva ao debate. E as crianças, a gente fomenta na cabeça da criança essa possibilidade dela compreender desde criança, já aprender a pensar política e pensar politicamente.
Colégio Novo Horizonte, turma do 9º ano, vamos dar continuidade aqui ao assunto sobre política como arte de ciência e do governo, né? Dando continuidade à aula anterior, se diz que política ela é entendida como arte. Por quê? Porque a política comporta e exige muita criação e sensibilidade para conhecer os seres humanos, suas necessidades, suas preferências, seus caprichos, suas virtudes, objetivando encontrar a maneira mais plausível e conveniente de conseguir a concordância de muitos e a promoção do bem comum. Temos também a política como ciência, onde se diz que muitas ciências especializadas nos estudos sobre comportamentos humanos, a política tornaria possível estabelecer cientificamente regras sobre o viver humano em coletividade e como reagir a cada situação. Temos a política como estudo do poder, e aí como estudo do poder. Então essa política como estudo do poder é entender que a tomada de decisões sobre assuntos de interesse comum é sempre um ato de poder. Tudo aquilo que se trata relacionado à questão comum é uma tomada de poder, é uma responsabilidade também do Estado. E essa política como ciência do Estado é a compreensão baseada na capacidade do Estado, nas tomadas de decisões ou na visão de que tais decisões dependem dele. Então o Estado que tem pulso, é o Estado que tem a coesão, é o Estado que tem a capacidade de tomar decisões. Então, a política, nesse caso aqui, como ela aparece como um conjunto de ações individuais, ou seja, um conjunto de ações de indivíduos e grupos humanos com a finalidade do bem comum. Então, nós temos aqui a compreensão de inúmeros cientistas políticos que consideram indispensável a importância da ação livre dos indivíduos como sustentáculo do fazer político. Daí, acredita-se que a ideia de conjugar as ações humanas e orientá-las na direção do que seja conveniente para todos e que isso todos seja fundamental para o agir humano. A política precisa ser ensinada como uma ciência. O senso comum costuma tratar a política como um assunto temporário. Nós já havíamos até falado sobre isso, temporário e particular. Mas essa visão é uma visão altamente equivocada, é um erro pensar assim. Política é uma ciência com um campo gigantesco para o conhecimento. Há inclusive formação superior no assunto e diversas escolas inserem a disciplina na sua grade por entenderem que o assunto é de grande relevância, que o assunto tem uma importância e que o assunto tem valor. Por isso, quando for tratar do assunto, é preciso muita cautela e profissionalismo para elaborar as pautas, já que o tema possui veementes polêmicas que podem gerar conflitos de ideias. Então, nós falávamos agora há pouco também que na educação infantil essa dinâmica ela é mais tranquila, já que as opiniões ainda estão sendo formadas. Mas mesmo tendo o controle, o professor precisa se despir de posições partidárias que possam interferir em suas discussões, em suas decisões políticas. Países como os Estados Unidos e outros têm disciplinas políticas na sua grade escolar, pois entendem a importância de educar cidadãos que atuem mais na vida política do país. Esses conteúdos já estão nos materiais didáticos. Quando a criança inicia seu tempo de estudo nos Estados Unidos, eles já vêm tendo essas formações na área política. É muito simples fazer isso, não há dificuldade. No Brasil também poderíamos avançar nesse sentido, né? Então, essa referência ela oferece às escolas a ciência política como uma das disciplinas opcionais. Se você usa outro sistema que sem esse conteúdo programado que tenha, busque materiais de fontes seguras, como conteúdos qualificados e verdadeiros. Isso é muito importante para evitar que ideologias sejam implantadas nas entrelinhas naquilo que nós estamos ensinando sobre política.